Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Graco. Seja bem-vindo a mais um treino na nossa série de treinos IELTS Writing, onde, como sempre, treino após treino, desenvolvemos a sua capacidade de escrita no nível que você quer e precisa para o IELTS. E bom, neste nosso novo treino, estaremos voltando a nossa atenção para a dinâmica de realização do Task 2, ou seja, a dissertação, que é sempre a mesma, independente se você irá realizar o IELTS General Training ou o IELTS Academic. E bom, o que vamos voltar a nossa atenção nesta nossa aula de hoje será, de fato, os dois principais tipos de tema que você realmente tem no Task 2 e como fazer a sua produção para cada um deles. É óbvio que você, inclusive, tem mais do que esses dois tipos. Você tem outros tipos de questão que você realmente estará lidando. Agora, até mesmo esses outros tipos, de certa forma, são variações dessas duas formas macro principais que você encontra em virtualmente toda e qualquer questão IELTS Task 2. E quais são essas duas formas? A primeira nós a denominamos de To what extent do you agree with this affirmation? Ou seja, até que ponto você concorda com esta afirmação? E o segundo tipo macro de tema Task 2 é What are the advantages and disadvantages of this topic? Ou seja, quais são as vantagens e desvantagens deste tópico. Então, estes são os dois tipos macro que a maior parte dos outros formatos de tema que você encontra no Task 2 vem de. E bom, quando nós estamos falando então deste primeiro tipo de To what extent do you agree with this affirmation? O principal ponto que nós temos que realmente estarmos atentos, é o ponto de que aqui, por mais que nós sejamos tentados a realmente fazer um desenvolvimento que abrange não somente a sua opinião pessoal, mas a opinião alheia, ou seja, de outras pessoas que até mesmo pensam ao contrário de você, até porque o seu objetivo é estender a sua produção até chegar às 250 palavras, a minha sugestão é que você desde o princípio se foque única e exclusivamente na sua opinião pessoal, pois é exatamente isto que o tema está pedindo. Até que ponto você concorda com essa afirmação? Não o que os seus antagonistas, ou seja, as pessoas que discordam de você, pensam sobre isto. E realmente é preferível você se focar somente na sua opinião, a quebrando em módulos para você realmente ter um maior número de parágrafos, porque quando você tem um tipo de dinâmica onde que você tem que abranger a perspectiva alheia sobre um determinado tópico, você tem um nível maior de complexidade. E, portanto, quanto mais complexo e truncado for a lógica que você terá que expressar na sua dissertação, mais chances você tem de erros, em especial de semântica e coerência. Então, quando você tiver a oportunidade de fato manter tudo simplificado e se focar somente no seu umbigo, vamos assim por dizer, melhor e mais fácil vai ser a sua produção. E quando você realmente faz isso, você realmente limita as chances de você ter erros desnecessários. Agora, o outro tipo de produção Task 2 é What are the advantages and disadvantages? Ou seja, quais são as vantagens e desvantagens? E assim, quando olhamos esse tipo de tema, aí podemos inferir que sim, temos que, por mais que possamos ver somente vantagens em um determinado tópico, por exemplo, nós temos que sim abranger o tópico, aliás, a opinião alheia sobre este mesmo tópico. Aqui, portanto, você tem uma dinâmica mais complexa de produção, mas que, caso você realmente se mantenha concentrado e sem nenhuma espécie de descontrole emocional, você será totalmente capaz de fazer a sua produção de forma apropriada, em especial caso você siga esta dinâmica. O seu primeiro parágrafo realmente voltará a sua atenção para o tema e a sua opinião inicial sobre o tópico. E nós teremos um outro treino no qual voltaremos a nossa atenção exclusivamente para este primeiro parágrafo. Agora, quando nós estamos falando de questões que envolvem vantagens e desvantagens, aqui o ponto crítico é o corpo da sua dissertação, ou seja, os parágrafos entre o primeiro e o último. E aqui eu sugiro você seguir esta dinâmica. O primeiro parágrafo do corpo, ou seja, o segundo parágrafo, considerando a produção como um todo, deverá realmente ser uma visão mais aprofundada feita por você sobre a sua própria opinião, que foi inicialmente já definida no primeiro parágrafo da sua dissertação. O próximo parágrafo, depois desta visão mais aprofundada sobre a sua própria opinião, deverá ser realmente a argumentação alheia, antagonista, ou seja, as pessoas que realmente não concordam com você. Quais são os principais argumentos
delas. E o próximo parágrafo corpo, que no caso seria o último parágrafo antes da conclusão, seria o refutar dessas principais argumentações das pessoas que veem, por exemplo, as desvantagens sobre um determinado assunto. E realmente você, seguindo essa estrutura, ou seja, aprofundamento da sua opinião, destaque da opinião alheia e depois um outro parágrafo de refutar esta opinião alheia de uma forma respeitosa, naturalmente, você segue uma estruturação que é bem sólida para este tipo de tema. What are the advantages and disadvantages? Então, somente recapitulando para partirmos para a prática. Quando você tem um tipo de questão chamado de To what extent do you agree? Que naturalmente pode haver paráfrases, ou seja, nem sempre efetivamente o tema falará exatamente isto, to what extent do you agree? Mas o tema irá passar a mesma ideia, ou seja, até que ponto você concorda sobre esta afirmação, este tema apresentado. E quando temos isso em mãos, nos focamos exclusivamente na nossa opinião pessoal para limitarmos a complexidade e assim aumentarmos a probabilidade de não cometermos erros desnecessários. E quando temos o segundo tipo principal, macro, de tema IELTS Task 2, que é o What are the advantages and disadvantages, aí temos que obrigatoriamente apresentar a opinião alheia, e a dinâmica de fazer isso é bem simples. Primeiro, nós nos aprofundamos na nossa opinião pessoal, depois destacamos em outro parágrafo os principais argumentos da opinião alheia, pelo menos os que você sabe, não é? E em um próximo parágrafo, realmente fazemos o refutar desses argumentos. Caso você siga essa estrutura, você não terá maiores problemas ao longo da realização do seu Task 2, do tipo What are the advantages and disadvantages? Tudo bem? Então é isso. Agora que nós já fizemos uma introdução sólida sobre esses dois tipos, vamos à prática. Você encontrará na descrição deste vídeo um link que, com você clicando nele, você acessa a lista de exercícios respectiva a esta aula em particular. E você não precisa de dar nenhuma espécie de informação pessoal, você não precisa de dar nenhuma espécie de e-mail e nem nada. É somente clicar no link e baixar o PDF. E assim você terá a probabilidade e a possibilidade, aliás, de estar aplicando na prática o que nós acabamos de abranger aqui em nosso desenvolvimento neste treino em particular, tudo bem? E caso você então tenha alguma dúvida ao longo do seu desenvolvimento da lista, por favor, coloque aqui nos comentários deste vídeo para eu efetivamente poder lhe ajudar, tudo bem? Então, abraços e até o nosso próximo treino. Bom trabalho!